Rico com Mindset de Abundância, o método de autocontrole que muda tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta direta, sem rodeios. Você já percebeu que existem pessoas que, mesmo passando por crises, perdas, quedas e rejeições, continuam enriquecendo, crescendo e prosperando, enquanto outras, mesmo com oportunidades, informação e talento, continuam presas no mesmo lugar? Isso não é sorte, não é privilégio e não é inteligência acima da média. É autocontrole, é mindset de abundância aplicado na prática. Hoje eu quero te mostrar o método que separa quem apenas sonha com riqueza de quem constrói prosperidade real. Um método silencioso, invisível para a maioria, mas absolutamente dominante na vida de milionários, líderes de grandes empresas e pessoas que parecem sempre estar no lugar certo, na hora certa. Se você aplicar o que vai aprender aqui, algo muda dentro de você. Não é motivação passageira, é clareza, é alinhamento, é aquela sensação de finalmente entender o jogo. Então fica comigo até o final, porque este vídeo não é sobre ficar rico rápido, é sobre nunca mais voltar a pensar pequeno. Tópico 1. O autocontrole que cria riqueza antes do dinheiro. Existe uma verdade silenciosa que separa pessoas que apenas falam sobre riqueza daquelas que realmente constroem prosperidade duradoura. Antes de existir dinheiro na conta, existe domínio interno, e esse domínio se chama autocontrole. Pode parecer simples, até óbvio, mas quase ninguém vive isso de forma consciente. A maioria reage à vida. Poucos conduzem a própria trajetória. Autocontrole não é rigidez, não é frieza, não é virar alguém distante das emoções. Pelo contrário, autocontrole é intimidade profunda consigo mesmo. É perceber o impulso surgindo, reconhecer a emoção, entender o que ela quer e ainda assim escolher o que é melhor para o seu futuro. É ter maturidade emocional suficiente para não confundir urgência com importância, nem desejo momentâneo com propósito de vida. Pessoas com mindset de escassez vivem presas ao agora. Elas sentem ansiedade e precisam aliviar. Sentem medo e precisam fugir. Sentem comparação e precisam provar valor. E cada uma dessas reações custa dinheiro, energia, foco e tempo. Compras impulsivas, decisões precipitadas, mudanças constantes de rota, desistências silenciosas. Tudo isso nasce da falta de autocontrole emocional e mental. Já o mindset de abundância começa em um ponto muito específico: a capacidade de esperar. Esperar o momento certo, esperar a decisão madura, esperar o retorno consistente, esperar sem ansiedade, esperar sem se sentir menor por isso. Esse tipo de espera não é passiva. Ela é estratégica, é ativa, é consciente. Warren Buffett costuma dizer que o mercado financeiro é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. Mas essa frase vai muito além do mercado. Ela descreve a vida. Pessoas impacientes trocam o futuro por conforto imediato. Pessoas pacientes constroem riqueza enquanto o mundo corre em círculos. O autocontrole é o que permite dizer não quando tudo em volta grita agora. É o que permite manter uma visão clara quando o ambiente está caótico. É o que impede você de sabotar uma construção sólida por causa de um desconforto temporário. E esse é um dos maiores diferenciais dos grandes milionários e líderes de empresas que atravessam décadas prosperando. Jeff Bezos ouviu durante anos que a Amazon não fazia sentido, que dava prejuízo, que era um modelo frágil. Ele poderia ter cedido à pressão do mercado, tentado agradar investidores no curto prazo, mostrado lucros rápidos, mas ele tinha autocontrole estratégico. Ele entendia que a abundância verdadeira exige sacrifícios inteligentes no presente para dominar o futuro. Hoje, a Amazon não é apenas uma empresa rica. Ela é um ecossistema de poder econômico. Autocontrole também se manifesta na forma como você lida com erros. Pessoas sem autocontrole se punem excessivamente ou fogem da responsabilidade. Pessoas com autocontrole aprendem, ajustam e seguem. Elas não transformam um erro em identidade, transformam em informação. Isso preserva a autoestima, a clareza mental e a capacidade de continuar avançando. Outro ponto fundamental: o autocontrole impede que você entre em jogos que não valem a pena. Discussões inúteis, comparações constantes, disputas de ego, decisões tomadas para agradar ou provar algo. Tudo isso drena energia criativa. Pessoas prósperas escolhem onde colocam foco. Elas entendem que energia é um recurso tão valioso quanto dinheiro. Quando você desenvolve autocontrole, algo muito sutil acontece dentro de você. A sua relação com o tempo muda. Você para de correr atrás de resultados imediatos e começa a construir processos.
Para de buscar atalhos e começa a criar estruturas. Para de depender de motivação externa e passa a operar a partir de disciplina interna. Esse é o ponto onde muitas pessoas falham. Elas querem técnicas, fórmulas, estratégias financeiras, investimentos milagrosos. Mas ignoram que, sem autocontrole, qualquer técnica vira risco, qualquer dinheiro vira desperdício, qualquer oportunidade vira ansiedade. O autocontrole é o recipiente que sustenta a abundância. Sem ele, tudo vaza. Empresas sólidas sabem disso. Por isso, grandes corporações investem pesado em liderança emocional, governança, cultura organizacional e visão de longo prazo. Elas sabem que decisões impulsivas destroem reputações, marcas e bilhões em valor de mercado. O mesmo vale para a vida individual. Uma decisão impensada pode custar anos de construção. Autocontrole é o que te permite manter hábitos financeiros saudáveis mesmo quando ninguém está te cobrando. É o que te faz investir quando é desconfortável, estudar quando é cansativo, planejar quando seria mais fácil gastar. É o que te mantém fiel à sua visão mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E aqui existe um ponto profundo de autoconsciência. Pessoas com mindset de abundância não se sentem pobres enquanto constroem riqueza. Elas se sentem em processo. Já pessoas com mindset de escassez podem ganhar muito dinheiro e ainda assim se sentirem inseguras, ansiosas e vazias. Porque riqueza externa sem autocontrole interno vira instabilidade. O autocontrole cria uma base emocional estável. Ele reduz a necessidade de validação externa. Ele diminui a dependência de aprovação. Ele traz uma sensação silenciosa de poder pessoal. Você passa a confiar mais em si mesmo. E essa confiança muda a forma como o mundo responde a você. Quando você não reage a tudo, você observa mais. Quando observa mais, entende melhor. Quando entende melhor, decide melhor. E quando decide melhor, os resultados aparecem de forma quase inevitável. Não por mágica, mas por coerência. Talvez neste momento você esteja percebendo algo importante. O dinheiro não é o problema. Ele nunca foi. O problema é quem está no comando quando as decisões são tomadas. O impulso ou a consciência. O medo ou a clareza. A escassez ou a abundância. O autocontrole não te torna rígido, ele te torna livre. Livre para escolher. Livre para construir. Livre para sustentar o que você cria. E esse é o primeiro grande pilar do método que muda tudo, porque antes de enriquecer financeiramente, você precisa ser emocionalmente capaz de lidar com a riqueza. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser um evento raro e passa a ser uma consequência natural. Tópico 2. A mente treinada para a abundância. Como parar de sabotar o próprio sucesso. Existe um momento na vida em que a pessoa percebe algo desconfortável, porém libertador. O maior obstáculo entre ela e a prosperidade nunca foi o mercado, a economia, o chefe, o país ou a falta de oportunidades. Sempre foi a própria mente. Mais especificamente, os padrões mentais automáticos que operam no piloto automático e sabotam decisões, comportamentos e resultados sem que a pessoa perceba. A mente humana foi programada para sobreviver, não para prosperar. Ela busca segurança, previsibilidade e conforto. Só que o crescimento financeiro, profissional e pessoal exige exatamente o oposto: expansão, risco calculado, desconforto consciente e visão de longo prazo. É aqui que a maioria trava. Não por falta de capacidade, mas por falta de treinamento mental. Uma mente não treinada interpreta crescimento como ameaça. Toda vez que você pensa em ganhar mais dinheiro, mudar de nível, assumir liderança ou se expor mais, essa mente dispara alertas internos. Isso é perigoso. E se der errado? E se você perder tudo? E se te julgarem? Esses pensamentos parecem lógicos, mas são apenas mecanismos de proteção. O problema é que, se você obedece a eles, nunca sai do lugar. Pessoas com mindset de abundância não são aquelas que não sentem medo. São aquelas que aprenderam a não negociar decisões importantes com uma mente treinada para a escassez. Elas entendem que pensamentos não são ordens, são sugestões, e nem toda sugestão merece ser seguida. Observe a trajetória de Oprah Winfrey. Ela cresceu em extrema pobreza, enfrentou abuso, rejeição profissional e inúmeros nãos. Em vários momentos, tudo indicava que o mais seguro seria se conformar, diminuir sonhos, aceitar limites. Mas ela treinou algo essencial: a capacidade de sustentar uma visão maior do que as circunstâncias. Isso é mente de abundância. Não é pensamento positivo ingênuo. É disciplina mental aplicada à realidade.
A sabotagem interna costuma se manifestar de forma sutil. Às vezes ela aparece como procrastinação, outras vezes como perfeccionismo excessivo, em muitos casos como autocrítica constante. A pessoa diz que quer prosperar, mas adia decisões, muda de foco o tempo todo, começa projetos e não termina, ou se compara com outros a ponto de perder confiança. Tudo isso é a mente tentando manter o conhecido. Treinar a mente para a abundância exige consciência diária. Exige perceber quais pensamentos se repetem quando você pensa em dinheiro, sucesso e crescimento. Muitos carregam crenças antigas como dinheiro é difícil, quem enriquece perde valores, não é para pessoas como eu, vou ter que sofrer muito para conseguir. Essas crenças não são verdades, são histórias que você aprendeu, muitas vezes na infância, e nunca questionou. Empresas que prosperam por décadas entendem o poder da mentalidade coletiva. A cultura organizacional do Google, por exemplo, incentiva a inovação, aprendizado contínuo e tolerância ao erro inteligente. Eles sabem que uma equipe com medo não cria. Uma equipe presa à escassez não inova. O mesmo vale para a mente individual. Uma mente dominada pelo medo não prospera. Quando você começa a treinar sua mente, algo interessante acontece. Você passa a perceber oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Isso não é ilusão, é foco seletivo. A mente treinada para a escassez foca no que pode dar errado. A mente treinada para a abundância foca no que pode ser construído, ajustado e melhorado. Treinar a mente não significa eliminar pensamentos negativos. Isso é impossível. Significa não dar a eles o controle do volante. Significa observar o pensamento, questionar sua utilidade e escolher uma resposta mais alinhada com seus objetivos. Esse processo, repetido diariamente, reprograma padrões neurais. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. O cérebro muda conforme o uso. Muitos milionários relatam que o maior salto financeiro aconteceu depois de uma mudança interna profunda. Eles não ficaram mais inteligentes da noite para o dia. Eles ficaram mais claros, mais focados, mais coerentes. Pararam de agir contra si mesmos. Isso libera uma quantidade enorme de energia mental que antes estava presa em conflitos internos. A mente treinada para a abundância também muda a relação com o erro. Em vez de interpretar falhas como prova de incapacidade, ela vê como parte do processo. Isso reduz o medo de agir. E quem age mais, aprende mais. Quem aprende mais, ajusta melhor. Quem ajusta melhor, prospera. Outro ponto essencial é a linguagem interna. A forma como você fala consigo mesmo molda sua realidade emocional. Pessoas em escassez se tratam com dureza, cobrança excessiva e desvalorização. Pessoas em abundância se responsabilizam sem se destruir. Elas corrigem rotas sem perder a autoestima. Isso é maturidade mental. Elon Musk, ao construir empresas em setores considerados impossíveis, enfrentou falências, críticas públicas e riscos extremos. Ele poderia ter interpretado cada erro como sinal para desistir, mas sua mente estava treinada para aprender rápido, ajustar e continuar. Abundância mental não é conforto, é resiliência estratégica. Treinar a mente para a abundância também significa escolher cuidadosamente o que você consome. Conteúdos, conversas, ambientes e pessoas influenciam diretamente seus padrões mentais. Não se trata de viver numa bolha positiva, mas de evitar intoxicação constante de negatividade, reclamação e vitimismo. O que você repete, você reforça. Quando a mente começa a operar em abundância, o corpo responde diferente. O nível de ansiedade diminui, a clareza aumenta, a tomada de decisão melhora. Você para de viver apagando incêndios e começa a construir caminhos. Isso gera uma sensação interna de direção. E direção é algo extremamente atraente para oportunidades, pessoas e recursos. Talvez você esteja percebendo agora que o verdadeiro trabalho não é convencer o mundo a te dar mais. É treinar sua mente para sustentar mais. Mais responsabilidade, mais dinheiro, mais influência, mais liberdade, sem culpa, sem medo, sem autossabotagem. A mente treinada para a abundância não ignora desafios. Ela os encara com inteligência emocional. Não nega a realidade, mas também não se limita a ela. Ela entende que a realidade atual é resultado de decisões passadas e que novas decisões criam novas realidades. Quando você começa a operar assim, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência previsível. Não porque tudo fica fácil, mas porque você para de ser o próprio obstáculo. Esse é o segundo pilar do método. Sem treinar a mente, o autocontrole vira esforço.
Com a mente treinada, o autocontrole vira identidade, e quando isso acontece, você não apenas busca a abundância, você passa a funcionar a partir dela. Tópico 3. A disciplina emocional que sustenta a prosperidade no longo prazo. Existe um ponto decisivo que separa pessoas que alcançam algum sucesso daquelas que conseguem sustentar, expandir e multiplicar a prosperidade ao longo dos anos. Esse ponto não está na inteligência, no talento ou nas oportunidades externas. Ele está na disciplina emocional. Uma força silenciosa, pouco glamurosa, mas absolutamente determinante para quem deseja riqueza real e duradoura. A disciplina emocional é a capacidade de manter coerência interna mesmo quando as circunstâncias externas tentam te desestabilizar. É continuar agindo com clareza quando os resultados ainda não apareceram. É não abandonar princípios quando surge a tentação do atalho. É não se perder quando o dinheiro começa a chegar. E isso é mais raro do que parece. Muitas pessoas conseguem ganhar dinheiro uma vez. Poucas conseguem manter equilíbrio emocional depois disso. O dinheiro amplifica quem você já é. Se você é impulsivo, ele potencializa a impulsividade. Se você é inseguro, ele potencializa o medo de perder. Se você é vazio internamente, ele não preenche, apenas expõe. Por isso, tantos ganham e perdem tudo. Não por falta de estratégia, mas por ausência de disciplina emocional. A disciplina emocional começa no cotidiano, em pequenas escolhas aparentemente irrelevantes. É escolher não reagir imediatamente a uma provocação. É não tomar decisões financeiras quando está cansado ou emocionalmente abalado. É saber pausar antes de responder, investir, comprar ou desistir. Esses pequenos momentos constroem um padrão interno de estabilidade. Ray Dalio, fundador de um dos maiores fundos de investimento do mundo, costuma dizer que o maior erro que um investidor pode cometer é deixar as emoções ditarem decisões. Ele criou princípios claros exatamente para evitar decisões emocionais em momentos de pressão. Isso não é frieza. É maturidade. É entender que emoções são variáveis instáveis demais para comandar decisões de alto impacto. A disciplina emocional também está profundamente ligada à forma como você lida com frustração. Pessoas sem essa disciplina se sentem pessoalmente atacadas quando algo não funciona. Elas se identificam com o fracasso. Pessoas disciplinadas emocionalmente entendem que resultados negativos fazem parte do processo. Elas não romantizam a dor, mas também não fogem dela. Elas ajustam e continuam. Existe um mito perigoso no mundo da motivação. A ideia de que você deve se sentir bem o tempo todo para prosperar. Isso não é verdade. Prosperidade exige atravessar períodos de tédio, dúvida, desconforto e incerteza sem abandonar o caminho. A disciplina emocional é o que permite continuar mesmo quando a empolgação inicial desaparece. Empresas sólidas treinam líderes para lidar com pressão constante. CEOs de grandes corporações tomam decisões que afetam milhares de pessoas, valores milionários e reputações construídas ao longo de décadas. Eles não podem se dar ao luxo de explodir emocionalmente a cada crise. O mesmo vale para a vida individual. Quanto maior o nível que você deseja alcançar, maior será a exigência de equilíbrio interno. A disciplina emocional também redefine sua relação com o tempo. Pessoas indisciplinadas emocionalmente querem tudo agora. Elas se frustram rápido, pulam de estratégia em estratégia, desistem no meio do caminho. Já pessoas emocionalmente disciplinadas entendem que crescimento real é cumulativo. Elas constroem camadas, sabem que consistência vence intensidade esporádica. Observe empresas como a Coca-Cola. Ela atravessou guerras, crises econômicas, mudanças culturais profundas e ainda assim se manteve relevante. Isso só é possível porque existe uma disciplina estratégica e emocional por trás das decisões. Elas não reagem de forma impulsiva a cada tendência. Avaliam, testam, ajustam e mantêm coerência com sua essência. No nível pessoal, a disciplina emocional protege você do auto-engano. Ela impede que você justifique comportamentos que sabotam seus objetivos. Impede que você se esconda atrás de desculpas sofisticadas. Ela te obriga a encarar a verdade, mesmo quando é desconfortável. E verdade é um dos ativos mais valiosos para quem busca prosperidade. Outro aspecto fundamental é a relação com o estresse. Pessoas disciplinadas emocionalmente não eliminam o estresse, mas aprendem a gerenciá-lo. Elas não transformam pressão em pânico, transformam em foco. Isso exige treino, exige respiração consciente, pausas estratégicas, reflexão e autoconhecimento. Não é automático. É construído.
Howard Schultz, responsável pela expansão global da Starbucks, enfrentou críticas pesadas ao insistir em manter benefícios para funcionários mesmo em períodos de crise. Ele acreditava que cuidar das pessoas era parte do modelo de prosperidade sustentável. Essa decisão exigiu disciplina emocional para não ceder à pressão imediata do mercado. O resultado foi uma cultura forte e uma marca globalmente respeitada. A disciplina emocional também muda sua relação com o dinheiro em si. Você para de ver o dinheiro como fonte de status ou segurança emocional. Passa a vê-lo como ferramenta. Isso reduz comportamentos compensatórios, como gastar para aliviar frustrações ou para provar valor. O dinheiro deixa de ser emocional e passa a ser estratégico. Quando você desenvolve essa disciplina, sua presença muda. As pessoas percebem. Você transmite estabilidade, confiança, direção, e isso atrai oportunidades, parcerias e responsabilidades maiores. Líderes emocionalmente disciplinados são naturalmente escolhidos, porque inspiram segurança em ambientes instáveis. É importante entender que disciplina emocional não significa suprimir sentimentos. Significa senti-los sem ser dominado por eles. Significa chorar quando necessário, refletir quando dói, mas não permitir que essas emoções definam decisões de longo prazo. É uma relação madura com o próprio mundo interno. Muitos confundem liberdade com ausência de disciplina. Mas a verdadeira liberdade vem da capacidade de escolher conscientemente. E isso só é possível quando você não é escravo dos próprios impulsos. A disciplina emocional cria espaço interno, espaço para pensar, para decidir, para agir com intenção. Com o tempo, essa disciplina se transforma em identidade. Você não precisa mais se esforçar tanto para manter equilíbrio. Ele se torna natural. Você reconhece padrões emocionais rapidamente e corrige rotas antes que causem danos. Isso economiza energia, tempo e dinheiro. Talvez você esteja percebendo agora que prosperidade não é apenas acumular recursos, é sustentar estados internos que permitem crescimento contínuo. Sem disciplina emocional, qualquer conquista vira risco. Com ela, até desafios se tornam aliados. Este é o terceiro pilar do método. Ele sustenta tudo o que vem depois. Porque não importa quão alto você chegue, se não houver equilíbrio emocional, a queda sempre será uma possibilidade. Mas quando a disciplina emocional está presente, a prosperidade deixa de ser frágil e se torna estrutural. Tópico 4. A identidade próspera. Quem você precisa se tornar para sustentar a riqueza. Existe um ponto decisivo na jornada da prosperidade que quase ninguém explica com clareza. Não basta pensar diferente. Não basta agir diferente por um tempo. Para que a riqueza seja sustentável, você precisa se tornar uma pessoa diferente. E isso não tem a ver com arrogância, status ou aparência externa. Tem a ver com identidade. Identidade é o conjunto silencioso de crenças profundas sobre quem você é, o que você merece e o que é normal para a sua vida. E enquanto a sua identidade estiver calibrada para a escassez, todo ganho será temporário. Você pode até conquistar mais dinheiro, mais oportunidades e mais reconhecimento, mas algo sempre vai puxar você de volta para o nível que a sua identidade considera aceitável. É por isso que tantas pessoas vivem ciclos repetitivos. Ganham, perdem, sobem, caem, começam, abandonam. Não é falta de capacidade, é incoerência interna. A identidade antiga entra em conflito com o novo nível e vence. Sempre vence, porque a identidade comanda comportamento de forma inconsciente. Pessoas com identidade próspera não se veem como alguém tentando ficar rico. Elas se veem como alguém que constrói valor, resolve problemas e gera impacto. O dinheiro é consequência, não objetivo emocional. Isso muda completamente a forma como elas tomam decisões, lidam com riscos e interpretam desafios. Veja o caso de Satya Nadella quando assumiu a liderança da Microsoft. A empresa já era gigante, mas estava estagnada, presa a uma identidade antiga, defensiva, competitiva internamente e avessa à inovação. A transformação não começou com produtos, começou com identidade. Ele mudou a mentalidade de saber tudo para aprender tudo. Essa mudança silenciosa destravou o crescimento, inovação e bilhões em valor de mercado. Identidade cria resultados. No nível individual, a mesma lógica se aplica. Se no fundo você ainda se vê como alguém que dá sorte quando algo dá certo, você não sustenta a prosperidade. Se você se vê como alguém que sempre luta para sobreviver, você cria batalhas mesmo quando não precisa. A identidade sempre encontra formas de se confirmar.
A identidade próspera se constrói a partir de escolhas conscientes repetidas ao longo do tempo. Não é uma afirmação no espelho, é coerência entre pensamento, decisão e ação. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está vendo. É manter padrões elevados mesmo quando seria fácil relaxar. Um erro comum é achar que a identidade muda depois que o dinheiro chega. Na verdade, o dinheiro apenas amplifica a identidade existente. Se você ainda se sente pequeno por dentro, o dinheiro vai gerar medo de perder. Se você ainda busca aprovação, o dinheiro vai virar ferramenta de validação. Se você ainda não confia em si mesmo, o dinheiro vai gerar ansiedade. Por isso, tantos ricos vivem emocionalmente pobres. A identidade próspera também redefine sua relação com o merecimento. Pessoas em escassez sentem culpa por ganhar mais, se sentem desconfortáveis ao cobrar o valor justo, se sabotam quando começam a crescer. Pessoas com identidade próspera entendem que prosperar é consequência natural de gerar valor. Elas não pedem desculpas por evoluir. Observe empresários que constroem empresas sólidas ao longo de décadas. Eles não se veem como sortudos, se veem como responsáveis. Responsáveis por decisões, por pessoas, por impacto. Essa responsabilidade fortalece a identidade, e identidade forte sustenta crescimento. Outro aspecto essencial é a forma como você lida com ambientes. A identidade próspera não se adapta a qualquer contexto. Ela escolhe ambientes compatíveis com crescimento. Isso não significa abandonar pessoas, mas significa não se deixar moldar por mentalidades limitantes. Ambientes moldam identidade quando você não está consciente. A identidade próspera também muda sua relação com o fracasso. O fracasso deixa de ser um ataque ao ego e passa a ser um dado do processo. Isso libera uma coragem silenciosa. Você tenta mais, aprende mais, ajusta mais. E quanto mais você age, mais chances cria. Muitas pessoas dizem querer prosperidade, mas mantêm uma identidade de sobrevivência. Vivem sempre no limite, sempre cansadas, sempre reclamando, sempre esperando que algo externo mude. A identidade próspera assume comando. Ela não espera permissão. Ela cria espaço. Ela se posiciona. Empresas como a Patagônia mostram isso claramente. A identidade da marca é tão forte que orienta decisões difíceis, inclusive a abrir mão de lucros imediatos em nome de valores de longo prazo. E justamente por isso, a marca cresce, fideliza e prospera. Identidade forte gera confiança. Confiança gera prosperidade. No nível pessoal, quando a identidade começa a mudar, comportamentos antes difíceis se tornam naturais. Guardar dinheiro deixa de ser sacrifício. Investir deixa de gerar medo. Dizer não deixa de causar culpa. Planejar deixa de parecer chato. Você começa a agir em alinhamento com quem você está se tornando, não com quem você foi. É importante entender que identidade não muda de uma vez. Ela muda em camadas. A cada decisão consciente, você envia um sinal para si mesmo. Esse é o tipo de pessoa que eu sou. Esses sinais se acumulam e chega um momento em que você não precisa mais se forçar. Você simplesmente age. A identidade próspera também traz uma sensação profunda de dignidade interna. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa se comparar o tempo todo. Não precisa vencer discussões inúteis. Você sabe quem você é, para onde está indo e por quê. Isso gera paz. E paz é um ativo poderoso para decisões inteligentes. Talvez agora você perceba que o verdadeiro trabalho não é apenas mudar hábitos externos, mas alinhar a imagem que você tem de si mesmo com o nível de vida que deseja construir. Enquanto houver desalinhamento, haverá conflito. Quando há alinhamento, a prosperidade flui com muito menos resistência. Este é o quarto pilar do método. A identidade é o solo onde todas as estratégias crescem. Sem ela, nada se sustenta. Com ela, o crescimento se torna natural, consistente e duradouro. Tópico 5. A relação consciente com o dinheiro. De inimigo emocional a ferramenta de poder. Existe um momento silencioso, porém transformador, na jornada da prosperidade, em que a pessoa percebe algo fundamental. O dinheiro nunca foi o problema. O problema sempre foi a relação emocional que ela construiu com ele. Enquanto o dinheiro for visto como fonte de medo, culpa, disputa, status ou validação, ele continuará sendo instável. Mas quando essa relação amadurece, o dinheiro deixa de controlar e passa a servir. A maioria das pessoas cresce aprendendo que dinheiro é algo difícil, perigoso ou moralmente ambíguo. Frases como "dinheiro muda as pessoas", "rico é ganancioso",
Quem tem muito sempre explora alguém, vão se acumulando no inconsciente e criam uma associação negativa. O resultado é um conflito interno profundo. A pessoa quer prosperar, mas inconscientemente rejeita aquilo que deseja. Esse conflito gera sabotagem automática. Pessoas com relação inconsciente com o dinheiro oscilam entre dois extremos. Ou evitam ganhar mais, se sentem desconfortáveis ao cobrar, se contentam com pouco e chamam isso de humildade. Ou, quando ganham, gastam compulsivamente, ostentam, se desequilibram e perdem. Nos dois casos, o dinheiro não está sob controle consciente. Ele está reagindo a emoções não resolvidas. A relação consciente com o dinheiro começa quando você entende que ele não é bom nem mal. Ele é um amplificador. Ele amplia valores, comportamentos e padrões já existentes. Se há responsabilidade, ele amplia impacto. Se há vazio, ele amplia excessos. Se há clareza, ele amplia liberdade. Se há medo, ele amplia ansiedade. Veja o exemplo de empresas familiares que atravessam gerações prosperando. O segredo raramente está apenas no modelo de negócio. Está na educação financeira e emocional passada junto com o patrimônio. Essas famílias ensinam que dinheiro é ferramenta de construção, não identidade. É meio, não fim. É responsabilidade, não prêmio. Uma relação consciente com o dinheiro exige presença. Exige saber para onde ele vai, por que vai e o que representa cada decisão financeira. Não se trata de controle obsessivo, mas de consciência. Pessoas prósperas sabem exatamente o que estão fazendo com seus recursos. Elas não deixam o dinheiro sumir, elas direcionam. Outro ponto crucial é a forma como você lida com ganhar dinheiro. Muitas pessoas associam ganho a sofrimento. Acreditam que só é válido ganhar se houver exaustão, sacrifício extremo ou dor constante. Essa crença cria um limite invisível. Sempre que algo flui com mais leveza, surge culpa. E a culpa gera autossabotagem. A relação consciente entende que prosperidade pode ser construída com inteligência, estratégia e alinhamento. Esforço não significa sofrimento, significa dedicação com propósito. Grandes empresas buscam eficiência justamente para reduzir desperdício de energia, tempo e recursos. O mesmo vale para a vida pessoal. Observe líderes como Richard Branson. Ele construiu negócios bilionários mantendo uma relação leve, curiosa e estratégica com o dinheiro. Para ele, dinheiro sempre foi consequência de criar experiências, resolver problemas e se divertir no processo. Isso não diminui a seriedade, apenas elimina o peso emocional desnecessário. A relação consciente com o dinheiro também redefine o conceito de segurança. Pessoas em escassez buscam segurança, acumulando por medo. Pessoas em abundância constroem segurança através de conhecimento, diversificação, visão e adaptabilidade. Elas sabem que o dinheiro parado sem propósito também perde valor, seja financeiro ou existencial. Outro aspecto importante é a transparência interna. Você precisa ser honesto consigo mesmo sobre seus hábitos financeiros. Onde você gasta para aliviar emoções? Onde você evita investir por medo? Onde você usa dinheiro para impressionar? Essa honestidade não é para gerar culpa, mas clareza. Sem clareza, não há mudança. Empresas que prosperam no longo prazo têm uma relação clara com o dinheiro. Elas sabem quando investir, quando conter, quando expandir e quando recuar. Não agem por impulso, agem por estratégia. Pessoas prósperas fazem o mesmo. Elas entendem ciclos, entendem momentos, entendem prioridades. A relação consciente também muda a forma como você lida com dívidas. Dívida deixa de ser tabu ou vergonha e passa a ser uma informação. Algo a ser resolvido com planejamento, não com negação ou desespero. A consciência transforma peso em plano, e plano gera alívio. Quando você começa a tratar o dinheiro com respeito, ele responde. Não de forma mística, mas prática. Você passa a tomar decisões melhores, evita erros repetidos, cria reservas, investe com mais critério. E, aos poucos, a sensação de escassez vai sendo substituída por uma sensação de direção. Outro ponto profundo é o merecimento. Muitas pessoas acreditam racionalmente que merecem prosperar, mas emocionalmente não se sentem dignas. Sentem que estão indo longe demais, passando dos limites ou se distanciando de quem eram. A relação consciente com o dinheiro exige revisar essas crenças. Prosperar não é trair suas origens, é honrar seu potencial. Empresas que têm impacto positivo no mundo entendem isso. Elas usam o dinheiro para escalar soluções, gerar empregos, inovar e contribuir. O dinheiro deixa de ser algo a ser escondido e passa a ser algo a ser bem utilizado. O mesmo vale para a vida individual.
Quanto mais consciência, mais impacto você pode gerar. Quando a relação com o dinheiro amadurece, a ansiedade diminui. Você não precisa mais controlar tudo. Você confia mais em sua capacidade de gerar, ajustar e reconstruir se necessário. Essa confiança é libertadora. Ela tira o dinheiro do centro emocional da sua vida e o coloca no lugar certo, como suporte para uma vida alinhada. Talvez você esteja percebendo agora que prosperidade não é acumular cifras, mas construir uma relação saudável com aquilo que sustenta suas escolhas. Quando o dinheiro deixa de ser inimigo ou obsessão, ele se torna aliado. Este é o quinto pilar do método. Sem uma relação consciente com o dinheiro, todo avanço vira tensão. Com ela, o crescimento se torna mais leve, mais estratégico e muito mais sustentável. Tópico 6. O poder das decisões diárias. Como pequenas escolhas constroem grandes fortunas. Existe um ponto quase invisível na jornada da prosperidade que a maioria ignora, porque ele não parece grandioso, não gera aplausos e não produz resultados imediatos. Esse ponto é o poder das decisões diárias. Não são as grandes viradas que constroem riqueza sustentável. São as pequenas escolhas repetidas com consciência ao longo do tempo. A vida financeira de uma pessoa é o reflexo direto da qualidade das decisões que ela toma quando ninguém está olhando. É no momento em que você escolhe estudar em vez de se distrair, poupar em vez de gastar por impulso, agir com estratégia em vez de reagir emocionalmente, que o futuro começa a ser moldado. Essas decisões parecem insignificantes isoladamente, mas juntas criam trajetórias completamente diferentes. Pessoas com mindset de escassez tendem a supervalorizar grandes eventos. Elas esperam a oportunidade perfeita, o golpe de sorte, a grande ideia, o momento ideal. Enquanto isso, negligenciam o básico. Pessoas com mindset de abundância entendem que o básico bem feito, repetido com consistência, vence qualquer evento isolado. Jeff Bezos costuma dizer que decisões podem ser divididas em dois tipos: aquelas que são irreversíveis e exigem análise profunda, e aquelas que podem ser ajustadas ao longo do caminho. Pessoas prósperas sabem diferenciar uma da outra. Elas não paralisam por excesso de análise em decisões simples, nem agem impulsivamente em decisões críticas. Esse discernimento é treinado diariamente. O problema é que a maioria decide com base em emoção momentânea. Decide quando está cansada, frustrada, ansiosa ou buscando alívio imediato. E decisões tomadas nesse estado quase sempre custam caro. Não apenas financeiramente, mas em energia, foco e tempo. A disciplina de adiar decisões importantes até recuperar clareza emocional é um dos hábitos mais lucrativos que alguém pode desenvolver. Empresas sólidas criam processos justamente para reduzir o impacto de decisões impulsivas. Elas sabem que confiar apenas no estado emocional do momento é arriscado. O mesmo deveria acontecer na vida pessoal. Criar critérios, rotinas e padrões de decisão protege você de si mesmo nos momentos de fraqueza. Outro ponto fundamental é entender que toda decisão carrega um custo invisível. Quando você diz sim para algo, está dizendo não para outra coisa. Dizer sim para um gasto impulsivo é dizer não para investimento futuro. Dizer sim para distrações constantes é dizer não para crescimento. Pessoas prósperas têm clareza sobre essas trocas. Elas escolhem conscientemente. Observe a trajetória de investidores de longo prazo. Eles não tentam prever o mercado todos os dias. Eles constroem hábitos consistentes de investimento, aprendizado e ajuste. Eles entendem que não precisam acertar sempre. Precisam apenas evitar erros graves repetidos. Isso é maturidade decisória. As decisões diárias também moldam sua identidade. Cada escolha envia um sinal para o seu cérebro sobre quem você é. Quando você escolhe agir com responsabilidade, reforça a identidade de alguém confiável. Quando escolhe agir com disciplina, reforça a identidade de alguém comprometido. Com o tempo, essas identidades se consolidam e tornam as decisões futuras mais fáceis. Um erro comum é acreditar que motivação precede ação. Na verdade, é a ação consistente que gera motivação. Quando você toma decisões alinhadas com seus objetivos, mesmo sem vontade, cria evidências internas de capacidade. Isso fortalece a autoconfiança, e a autoconfiança melhora a qualidade das decisões seguintes. É um ciclo virtuoso. Empresas como a Toyota ficaram famosas por sua filosofia de melhoria contínua. Pequenos ajustes diários feitos com disciplina e atenção criaram uma das culturas de excelência mais respeitadas do mundo.
O mesmo princípio se aplica à vida financeira e profissional. Não é sobre grandes saltos, é sobre evolução constante. Outro aspecto poderoso das decisões diárias é a gestão de energia. Pessoas prósperas protegem sua energia mental. Elas sabem que decisões exigem clareza. Por isso, cuidam do sono, da alimentação, do ambiente e das informações que consomem. Não é luxo, é estratégia. Uma mente exausta toma decisões ruins. As decisões diárias também definem sua relação com o aprendizado. Pessoas em escassez param de aprender quando se sentem desconfortáveis ou quando acham que já sabem o suficiente. Pessoas em abundância decidem aprender continuamente. Elas investem em conhecimento mesmo quando ainda não veem retorno imediato. Elas sabem que conhecimento acumulado se transforma em vantagem competitiva. Outro ponto importante é a coragem de decidir mesmo sem garantia. Muitas pessoas ficam presas esperando certeza absoluta. Mas a vida não funciona assim. Decisões conscientes são tomadas com informações suficientes, não completas. Pessoas prósperas aceitam esse risco calculado. Elas confiam mais na capacidade de ajustar do que na ilusão de controle total. As decisões diárias também impactam profundamente seus relacionamentos. Escolher com quem você se conecta, quem você ouve, quem influencia suas ideias, molda sua visão de mundo. Pessoas prósperas não são necessariamente isoladas, mas são seletivas. Elas sabem que relacionamentos drenantes custam caro emocional e financeiramente. Outro aspecto muitas vezes ignorado é a decisão de parar. Parar projetos que não fazem mais sentido, parar hábitos que não trazem retorno, parar de insistir em caminhos que já provaram não funcionar. Saber parar é tão importante quanto saber começar. Pessoas em abundância não se apegam a decisões passadas por orgulho, elas se apegam à visão futura. As decisões diárias também constroem resiliência. Quando você escolhe continuar mesmo em dias difíceis, cria um padrão interno de persistência. Isso não significa insistir cegamente, mas manter compromisso com o processo enquanto ajusta a estratégia. Essa resiliência é um ativo poderoso em ambientes instáveis. Talvez você esteja percebendo agora que a prosperidade não é um evento distante, mas uma sequência de escolhas feitas hoje. Não existe um dia mágico em que tudo muda. Existe o dia em que você começa a decidir diferente. E depois, decide diferente de novo. E de novo. Até que o diferente se torna normal. Quando você honra as pequenas decisões, o futuro começa a se alinhar quase silenciosamente. As oportunidades parecem surgir com mais frequência, mas, na verdade, você apenas se tornou capaz de percebê-las e aproveitá-las. Sua vida começa a ganhar coerência. E coerência gera resultados. Este é o sexto pilar do método. Ele transforma a intenção em realidade concreta, porque não importa o quanto você sonhe, visualize ou planeje. No final, são as decisões diárias que escrevem sua história financeira, profissional e pessoal. Tópico 7. O ambiente mental e social. Como quem te cerca define até onde você vai. Existe uma força silenciosa moldando suas decisões, sua visão de mundo, sua coragem e até o tamanho dos seus sonhos. Essa força não é talento, não é sorte e nem inteligência. É o ambiente mental e social no qual você está inserido. E enquanto isso não for conscientemente ajustado, a prosperidade sempre encontrará um teto invisível. O ser humano é profundamente influenciável. Mesmo quem se considera independente absorve todos os dias crenças, expectativas e limites das pessoas ao redor. Não por fraqueza, mas por biologia. Nosso cérebro foi programado para se adaptar ao grupo. Isso garantiu sobrevivência no passado, mas hoje pode limitar crescimento se o ambiente estiver preso à escassez. Observe com atenção. Ambientes não precisam ser tóxicos para serem limitantes. Às vezes são apenas acomodados. Pessoas boas, honestas, trabalhadoras, mas que normalizaram viver no limite, reclamar da vida, desconfiar de quem prospera e evitar riscos. Quando isso se torna o padrão ao seu redor, seu cérebro começa a interpretar esse nível como seguro. E tudo que foge disso passa a parecer exagero, arrogância ou perigo. Pessoas com mindset de abundância entendem algo fundamental. O ambiente sempre vence a força de vontade no longo prazo. Não importa o quanto você se motive se todos os dias você é exposto a discursos de medo, reclamação, vitimismo e limitação. Uma hora, isso infiltra. Uma hora, você desacelera. Uma hora, você se ajusta para caber. É por isso que tantos potenciais se perdem. Não por falta de capacidade,
mas por excesso de adaptação. A pessoa se adapta à mediocridade do ambiente para não se sentir diferente, para não incomodar, para não ser julgada, e paga um preço alto por isso, uma vida muito menor do que poderia ter sido. Empreendedores de sucesso sabem disso intuitivamente. Eles buscam ambientes onde crescimento é normal, onde ambição não é pecado, onde aprender é valorizado e onde errar faz parte do processo. O Vale do Silício não é apenas um polo tecnológico, é um ambiente mental. Um lugar onde pensar grande é esperado, onde tentar algo novo não é visto como loucura, onde a média é alta. Quando você muda o ambiente, você muda as perguntas que sua mente faz. Em ambientes de escassez, as perguntas são: e se der errado? E se eu perder? E se rirem de mim? Em ambientes de abundância, as perguntas mudam para: como posso fazer funcionar? O que posso aprender com isso? Como melhorar? Perguntas diferentes geram decisões diferentes. Decisões diferentes geram resultados diferentes. O ambiente mental também inclui o que você consome diariamente: notícias, redes sociais, conversas, conteúdos. Se você se alimenta constantemente de caos, medo e negatividade, sua mente entra em modo de defesa. E uma mente em defesa não cria, ela sobrevive. Pessoas prósperas escolhem com cuidado o que consomem, não por alienação, mas por estratégia. Outro ponto profundo é que ambientes moldam o que você acredita ser possível para pessoas como você. Se ninguém ao seu redor prosperou, seu cérebro pode interpretar prosperidade como algo distante, raro ou inacessível. Quando você começa a conviver, mesmo que virtualmente, com histórias reais de crescimento, seu senso de possibilidade se expande. E isso muda tudo. Veja o que acontece quando alguém muda de círculo social. Não porque despreza o passado, mas porque precisa crescer. No início surge culpa, surge desconforto, surge o medo de parecer ingrato. Mas com o tempo, essa pessoa percebe que não abandonou ninguém, apenas deixou de se limitar. E isso, inclusive, pode inspirar outros. Empresas que crescem rapidamente investem pesado em cultura. Elas sabem que pessoas talentosas em ambientes errados produzem pouco, e pessoas medianas em ambientes fortes podem produzir muito. O mesmo vale para a vida individual. Um ambiente que reforça disciplina, aprendizado e visão de longo prazo vale mais do que talento isolado. O ambiente social também influencia sua relação com o dinheiro. Se ao seu redor o dinheiro é sempre tratado como problema, fonte de conflito ou algo sujo, você internaliza isso. Se o dinheiro é tratado como ferramenta de construção, responsabilidade e impacto, sua relação muda. Não por teoria, mas por convivência. Outro aspecto crítico é a normalização do crescimento. Em ambientes limitantes, crescer incomoda. Prosperar gera comentários irônicos. Evoluir gera afastamento. Em ambientes prósperos, crescer é celebrado. O sucesso do outro não diminui ninguém. Ele inspira. Ele prova que é possível. Quando você permanece em ambientes que não comportam a sua expansão, algo acontece internamente. Você começa a se diminuir, a falar menos sobre seus planos, a esconder seus sonhos, a adiar decisões importantes. Isso gera um conflito interno enorme, porque uma parte de você quer avançar e outra quer pertencer. Esse conflito drena energia e cria estagnação. Pessoas com identidade próspera resolvem esse conflito com consciência. Elas entendem que pertencimento não pode custar o próprio futuro, que conexão verdadeira não exige autossabotagem, que crescer não é trair, é honrar o potencial recebido. Ambientes também moldam padrões emocionais. Se ao seu redor as pessoas vivem estressadas, reclamando e exaustas, isso se torna o normal. Se ao seu redor há pessoas equilibradas, focadas e conscientes, esse padrão se torna referência. O cérebro aprende por espelhamento. Você se torna aquilo que observa com frequência. Outro ponto essencial é que ambientes não precisam ser apenas físicos. Mentores, livros, conteúdos, cursos e comunidades digitais também constroem ambiente. Você pode não ter acesso imediato a pessoas prósperas fisicamente, mas pode criar um ambiente mental rico através do que você escolhe ouvir diariamente. Muitos milionários relatam que, antes de qualquer mudança externa, mudaram o ambiente interno. Pararam de ouvir vozes que limitavam, passaram a ouvir vozes que expandiam. E isso mudou a forma como pensavam, sentiam e agiam. Quando o ambiente começa a mudar, o crescimento acelera quase sem esforço. Não porque tudo fica fácil, mas porque você para de lutar contra o vento. O ambiente passa a te impulsionar, não a te frear.
Talvez agora você esteja percebendo que prosperidade não é apenas esforço individual. É contexto, é exposição, é escolha consciente de onde você coloca sua mente e seu coração todos os dias. Este é o 7º pilar do método. Ele protege tudo o que você construiu até aqui. Porque não adianta desenvolver autocontrole, treinar a mente, disciplinar emoções, fortalecer identidade, amadurecer a relação com o dinheiro e tomar boas decisões, se você permanece em ambientes que sabotam silenciosamente tudo isso. Quando o ambiente muda, o crescimento deixa de ser exceção e passa a ser consequência natural. Tópico 8. A visão de longo prazo. Como quem pensa além do agora cria riqueza que dura. Existe uma diferença silenciosa, quase imperceptível, entre pessoas que constroem prosperidade real e aquelas que vivem correndo atrás de resultados imediatos. Essa diferença não está no quanto trabalham, nem no quanto sabem, mas em como enxergam o tempo. A visão de longo prazo é uma das habilidades mais raras e mais lucrativas do mundo moderno. E, paradoxalmente, é justamente o que a maioria ignora. Vivemos numa era que recompensa o imediato. Likes instantâneos, respostas rápidas, ganhos rápidos, soluções rápidas. O cérebro humano adora isso. Ele busca gratificação instantânea porque isso gera alívio emocional. O problema é que riqueza, influência e prosperidade verdadeira não respondem bem à pressa. Elas exigem maturação, exigem constância, exigem paciência estratégica. Pessoas com mindset de escassez vivem presas ao agora. Elas tomam decisões baseadas no desconforto do momento. Querem aliviar a ansiedade, resolver o problema imediato, escapar da pressão atual. E, sem perceber, sacrificam o futuro repetidamente. Trocam crescimento por alívio. Trocam construção por distração, trocam visão por urgência. Já pessoas com mindset de abundância treinam algo raro, a capacidade de suportar o presente em nome do futuro. Elas conseguem olhar além da emoção atual. Elas entendem que nem toda dor precisa ser evitada e que nem todo prazer precisa ser aproveitado. Essa habilidade muda tudo. Warren Buffett é um exemplo clássico de visão de longo prazo aplicada com disciplina quase radical. Ele construiu fortuna não por operar todos os dias, mas por escolher bem, esperar, manter e permitir que o tempo fizesse o trabalho pesado. Enquanto muitos tentavam vencer o mercado no curto prazo, ele se posicionava para vencer o tempo, e o tempo sempre vence. A visão de longo prazo começa com uma mudança interna profunda. Parar de perguntar, quanto vou ganhar agora? E começar a perguntar, quem estou me tornando com essa decisão? Essa pergunta muda completamente o critério de escolha. Uma decisão pode até gerar menos retorno imediato, mas fortalecer competências, reputação e posicionamento. E isso, no longo prazo, vale muito mais. Empresas que dominam mercados inteiros entendem isso profundamente. A Apple, por exemplo, não construiu valor apenas lançando produtos. Ela construiu ecossistemas, identidade de marca, lealdade e confiança ao longo de décadas. Muitas decisões que pareciam arriscadas ou lentas no curto prazo se mostraram visionárias no longo prazo. Isso não é sorte, é visão sustentada. A dificuldade da visão de longo prazo não está em entendê-la racionalmente. Quase todos concordam que ela é importante. A dificuldade está em praticá-la quando o ambiente pressiona por resultados imediatos, quando surgem comparações, quando alguém ao lado parece estar avançando mais rápido, quando a dúvida aparece. É nesse momento que a maioria abandona a estratégia certa. Pessoas prósperas entendem que crescimento verdadeiro não é linear. Existem períodos de investimento invisível, onde o esforço não gera retorno imediato. Estudar, construir reputação, desenvolver habilidades, criar processos, tudo isso demora. Mas chega um momento em que os resultados se acumulam de forma exponencial. Quem desistiu antes não chega lá. A visão de longo prazo também muda a forma como você lida com erros. Em vez de interpretar um erro como fracasso definitivo, você o vê como ajuste de rota. Em uma jornada longa, ajustes são esperados. Isso reduz o drama, reduz a autocrítica excessiva e mantém você em movimento. Outro ponto essencial é a capacidade de atrasar recompensas. Pessoas com visão curta precisam de confirmação constante, precisam de aplausos, resultados rápidos, validação imediata. Pessoas com visão de longo prazo conseguem trabalhar em silêncio. Elas confiam no processo. Elas sabem que nem tudo precisa ser mostrado agora. Jeff Bezos dizia que muitas decisões importantes da Amazon eram feitas pensando em 5, 10 ou 20 anos à frente. Isso exige coragem.
Porque você precisa aceitar críticas no presente para colher resultados no futuro. Poucos conseguem sustentar isso emocionalmente. Por isso, poucos chegam tão longe. A visão de longo prazo também redefine sua relação com o dinheiro. Você passa a usar o dinheiro como ferramenta de alavancagem, não como compensação emocional. Investe em ativos, conhecimento e estruturas que crescem com o tempo. Evita gastos que trazem prazer rápido, mas não constroem nada. Isso não é privação, é inteligência. Outro aspecto profundo é a relação com identidade. Quando você pensa no longo prazo, você começa a agir de acordo com a pessoa que deseja ser, não com o humor do dia. Isso cria coerência, e coerência gera confiança interna. Você para de se sentir perdido, começa a sentir direção. Pessoas sem visão de longo prazo vivem cansadas, sempre correndo atrás, sempre apagando incêndios, sempre sentindo que estão atrasadas. Pessoas com visão de longo prazo vivem com mais calma interna, mesmo trabalhando muito, porque sabem por que estão fazendo o que fazem. Sabem que cada passo faz parte de algo maior. A visão de longo prazo também protege você de modismos. Nem toda tendência precisa ser seguida. Nem toda oportunidade precisa ser aproveitada. Pessoas prósperas sabem dizer não. Sabem que foco é dizer não para quase tudo. Sabem que dispersão custa caro. Empresas que fracassam rapidamente geralmente abandonam visão em troca de resultados rápidos. Cortam investimentos essenciais, sacrificam cultura, tomam atalhos perigosos. No curto prazo parece funcionar. No longo prazo cobra um preço alto. O mesmo acontece na vida individual. Quando você desenvolve visão de longo prazo, sua relação com o tempo muda. Você para de se desesperar com atrasos. Para de comparar seu capítulo inicial com o capítulo intermediário de outra pessoa. Começa a respeitar seu ritmo. Isso não diminui a ambição. Pelo contrário, torna a ambição sustentável. Talvez você esteja percebendo agora que muitas frustrações não vêm da falta de capacidade, mas da expectativa errada de tempo. Você queria resultados de longo prazo em prazos de curto prazo, e isso gera desânimo. Quando o tempo certo é respeitado, a motivação volta. A visão de longo prazo também aumenta sua tolerância ao desconforto. Você entende que alguns períodos exigem esforço maior, menos recompensa e mais paciência. E você aceita isso sem se sentir vítima. Isso gera maturidade emocional. Muitos milionários relatam que a maior virada aconteceu quando pararam de buscar resultados rápidos e começaram a construir algo que fizesse sentido daqui a 10 anos. Nesse momento, decisões ficaram mais claras, prioridades se organizaram, a ansiedade diminuiu. Este é o 8º pilar do método. Ele conecta tudo o que você construiu até aqui e projeta para o futuro. Sem visão de longo prazo, autocontrole vira sacrifício, disciplina vira peso. Decisões viram esforço. Com visão de longo prazo, tudo ganha sentido. Quando você aprende a pensar além do agora, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência inevitável do caminho que você escolheu trilhar. Tópico 9. O propósito como força econômica. Por que riqueza sem sentido não se sustenta? Existe um erro silencioso que destrói fortunas, carreiras e legados inteiros, mesmo quando tudo parece dar certo por fora. Esse erro é tentar construir riqueza desconectada de propósito. No começo, até funciona. O dinheiro entra, o status cresce, as conquistas aparecem, mas aos poucos, algo começa a ruir por dentro. A motivação enfraquece, as decisões perdem clareza, o cansaço emocional aumenta e a prosperidade, que parecia sólida, começa a ficar frágil. Propósito não é um conceito abstrato ou espiritualizado demais. Ele é uma força econômica real. Ele direciona energia, sustenta disciplina, orienta decisões difíceis e dá sentido ao esforço prolongado. Sem propósito, o dinheiro vira apenas compensação emocional. Com propósito, o dinheiro vira instrumento de construção. Pessoas que buscam riqueza apenas para provar valor, fugir da dor ou preencher vazios internos até podem ganhar muito, mas raramente conseguem sustentar crescimento saudável, porque quando o dinheiro se torna o fim, ele perde a capacidade de motivar. Sempre será insuficiente, sempre exigirá mais, e essa corrida não tem linha de chegada. Já pessoas que conectam prosperidade a propósito constroem algo diferente. Elas sabem por que fazem o que fazem, sabem para quem fazem, sabem qual impacto desejam gerar. Isso cria uma fonte de energia muito mais estável do que motivação baseada em comparação ou status. Veja o que aconteceu com empresas como a Tesla. Independentemente das controvérsias, existe um propósito claro por trás do negócio: acelerar a transição para a energia sustentável.
Esse propósito atrai talentos, investidores, clientes e parceiros. Ele sustenta decisões difíceis. Ele cria resiliência em momentos de crise. O dinheiro vem como consequência de resolver um problema real em escala. No nível individual, o mesmo princípio se aplica. Quando você não sabe por que quer prosperar, qualquer obstáculo vira motivo para desistir. Quando você sabe exatamente o porquê, obstáculos viram parte do caminho. O propósito não elimina dificuldades, mas dá significado a elas. E significado muda tudo. O propósito também funciona como filtro de decisões. Pessoas sem propósito dizem sim para tudo que parece lucrativo. Se dispersam, se desgastam, perdem foco. Pessoas com propósito escolhem com mais critério. Sabem que nem todo dinheiro vale o custo emocional, ético ou de tempo. Isso protege a prosperidade no longo prazo. Muitos milionários relatam que, depois de atingir determinado nível financeiro, sentiram um vazio inesperado. Aquilo que parecia ser a solução para todos os problemas revelou-se apenas um recurso. E sem propósito, o recurso perde sentido. Alguns entram em comportamentos autodestrutivos, outros começam tudo de novo, outros nunca mais encontram satisfação. Propósito não é algo que você encontra pronto, ele é construído. Ele nasce da interseção entre quem você é, o que você sabe fazer bem e o problema que você escolhe resolver no mundo. Não precisa ser grandioso, precisa ser verdadeiro. Precisa fazer sentido para você. Empresas que prosperam por décadas quase sempre têm um propósito claro, mesmo que não usem essa palavra explicitamente. Elas sabem por que existem além do lucro. E isso cria lealdade. Pessoas querem trabalhar, comprar e investir em algo que tenha significado. Quando o propósito está presente, a disciplina deixa de ser sacrifício e passa a ser compromisso. Você não acorda todos os dias motivado, mas acorda comprometido. E compromisso sustenta a ação quando a emoção oscila. Isso é fundamental para a prosperidade de longo prazo. O propósito também fortalece a ética. Pessoas sem propósito tendem a relativizar valores em troca de ganhos rápidos. Pessoas com propósito entendem que certas escolhas custam caro demais no longo prazo. Elas preferem crescer um pouco mais devagar do que comprometer aquilo que sustenta sua identidade. Howard Schultz, ao expandir a Starbucks, sempre falou sobre criar um terceiro lugar entre casa e trabalho. Essa visão orientou decisões que, no curto prazo, pareciam menos lucrativas, mas no longo prazo criaram uma marca globalmente respeitada. Propósito gera coerência, coerência gera confiança, confiança gera prosperidade. No nível pessoal, quando você conecta dinheiro a propósito, sua relação com o sucesso muda. Você deixa de medir valor apenas por números e começa a medir por impacto. Isso reduz ansiedade, comparação e insatisfação constante. Você passa a sentir que está construindo algo que vale a pena. Outro ponto profundo é que o propósito sustenta você nos momentos em que o retorno financeiro ainda não chegou. Ele dá sentido ao investimento invisível, ao estudo silencioso, ao esforço que ninguém aplaude. Sem propósito, esses períodos se tornam insuportáveis. Com propósito, eles se tornam parte da jornada. O propósito também atrai pessoas certas. Parceiros, clientes e oportunidades se alinham mais facilmente quando existe clareza de intenção. Não por misticismo, mas por coerência. Pessoas reconhecem quando alguém sabe por que está fazendo o que faz. Muitos negócios fracassam não por falta de mercado, mas por falta de alma. Eles até ganham dinheiro, mas não conseguem atravessar crises, mudanças e desafios, porque não há algo maior sustentando as decisões. O mesmo acontece com carreiras e projetos pessoais. Quando o propósito está ausente, o sucesso cobra um preço alto. Quando está presente, o sucesso se torna mais leve, mais alinhado e mais sustentável. Isso não significa ausência de esforço, mas presença de sentido. Talvez você esteja percebendo agora que prosperidade sem propósito é como construir uma casa sem fundação. Pode até ficar bonita por fora, mas qualquer abalo derruba. Com propósito, a estrutura aguenta. Este é o 9º pilar do método. Ele prepara o terreno para o fechamento final. Porque quando autocontrole, mente treinada, disciplina emocional, identidade próspera, relação consciente com o dinheiro, decisões diárias, ambiente favorável e visão de longo prazo se conectam a um propósito claro, a prosperidade deixa de ser frágil e se transforma em legado. Tópico 10. O método que muda tudo. Quando a prosperidade deixa de ser um sonho e se torna um padrão de vida. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada. Não porque seja o fim, mas porque é o momento em que tudo se integra. Tudo o que foi dito até aqui,
deixa de ser conceito isolado e passa a formar um sistema vivo, um método real, um modo de operar no mundo. Porque prosperidade verdadeira não é resultado de uma ideia brilhante, de um golpe de sorte ou de um evento externo transformador. Ela nasce quando você muda o padrão interno a partir do qual vive, decide e age. Durante todo este caminho, ficou claro que enriquecer não é apenas acumular dinheiro, é desenvolver autocontrole para não ser escravo dos próprios impulsos, é treinar a mente para não sabotar o crescimento, é sustentar disciplina emocional quando a emoção oscila. É construir uma identidade que comporte mais responsabilidade, mais impacto e mais liberdade. É amadurecer a relação com o dinheiro para que ele sirva e não controle. É tomar decisões diárias alinhadas com quem você quer se tornar. É escolher ambientes que expandem e não limitam. É pensar no longo prazo quando o mundo pressiona pelo imediato. E, acima de tudo, é conectar tudo isso a um propósito que dê sentido à construção. Quando esses elementos se alinham, algo profundo acontece. A prosperidade deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que flui como consequência natural da sua coerência interna. Você não precisa mais se forçar tanto, não precisa se motivar o tempo todo, não precisa lutar contra si mesmo. A sua forma de pensar, sentir e agir começa a apontar na mesma direção. É aqui que muitas pessoas sentem um choque de realidade, porque percebem que não estavam fracassando por falta de capacidade, mas por falta de alinhamento. Estavam tentando crescer externamente sem expandir internamente. Estavam tentando ganhar mais, sem se tornar alguém capaz de sustentar mais. E isso nunca funciona por muito tempo. Os grandes nomes da prosperidade, aqueles que constroem legados, não chegaram onde chegaram por acaso. Eles não eram mais sortudos. Eles não tinham menos medo. Eles simplesmente aprenderam a operar a partir de um nível interno diferente. Eles entenderam que o jogo não é contra o mercado, contra as pessoas ou contra o tempo. O jogo é interno, e quem vence esse jogo muda tudo. Pense em alguém como Warren Buffett, décadas fazendo escolhas aparentemente simples, mas profundamente coerentes. Ele não se apressa, não reage a ruídos, não se deixa levar por modismos. Ele confia em princípios. E princípios, quando bem escolhidos, atravessam crises, gerações e transformações profundas. Isso é método, não é improviso. Pense em empresas que sobreviveram a guerras, crises financeiras, revoluções tecnológicas e mudanças culturais. Elas não sobreviveram porque tentaram agradar a todos o tempo todo. Sobreviveram porque tinham uma base sólida, uma identidade clara, uma visão de longo prazo, uma relação madura com o dinheiro e com o impacto que geram. Elas sabiam quem eram. E isso fez toda a diferença. No nível pessoal, o método funciona da mesma forma. Quando você deixa de buscar atalhos e começa a construir estrutura, o crescimento desacelera no início, mas se torna muito mais consistente depois. Quando você para de tentar parecer próspero e começa a ser próspero internamente, o mundo começa a responder de outra forma. As oportunidades mudam, as conversas mudam, as decisões ficam mais claras. É importante dizer algo com honestidade. Esse método não é confortável no começo. Ele exige responsabilidade, exige abandonar desculpas, exige parar de terceirizar culpa, exige olhar para si mesmo com coragem, mas é justamente isso que o torna poderoso, porque tudo aquilo que é realmente transformador exige maturidade. Chega um momento em que você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, que não precisa correr atrás de validação, que não precisa competir com histórias que não são as suas. Você começa a respeitar o seu ritmo, mas sem usar isso como desculpa para a estagnação. Você se torna exigente consigo mesmo, mas sem se destruir emocionalmente. Nesse ponto, a prosperidade deixa de ser uma promessa distante e passa a ser um padrão em construção. Você começa a confiar mais no processo. A ansiedade diminui. O medo perde força, não porque os desafios desaparecem, mas porque você se sente capaz de lidar com eles. Você se sente no comando, e talvez essa seja a maior mudança de todas. A sensação de comando interno, de clareza, de direção, de coerência. Você não controla tudo, mas controla a si mesmo. E isso é poder real, poder que não depende de circunstâncias externas para existir. Quando você opera a partir desse lugar, o dinheiro chega de forma diferente. Ele não chega para preencher vazios, chega para ampliar impacto, para criar liberdade, para permitir escolhas mais alinhadas. Ele deixa de ser fonte de estresse e passa a ser ferramenta de construção. O método que muda tudo não é secreto,
Ele é simples, mas não é fácil, porque exige constância, exige consciência diária, exige compromisso com a própria evolução. Mas quem se compromete de verdade nunca mais volta ao nível anterior, porque algo muda na forma como você se vê e vê o mundo. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha sentido momentos de reconhecimento, aquela sensação de agora faz sentido, aquela clareza silenciosa que não vem de empolgação, mas de entendimento profundo. Isso é sinal de alinhamento, é sinal de que algo dentro de você já começou a se reorganizar. A verdadeira abundância começa quando você para de perguntar quando vou conseguir e começa a perguntar como posso viver de forma mais coerente com quem eu sei que posso me tornar. Essa pergunta muda tudo, porque ela coloca o foco no processo, não apenas no resultado. A partir desse momento, cada decisão ganha peso. Cada escolha importa, cada dia conta, não por pressão, mas por consciência. Você entende que está construindo algo maior do que um saldo bancário? Está construindo uma vida que faz sentido, que cresce com solidez e que pode se sustentar ao longo do tempo. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência inevitável de quem você se tornou. Esse é o método, esse é o ponto de virada. E a partir daqui, a escolha é sua. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento você sentiu aquela clareza silenciosa de que algo mudou por dentro, então eu te peço uma coisa simples, mas poderosa. Não deixe esse entendimento morrer aqui. Inscreva-se no canal para continuar aprofundando esse caminho de consciência, prosperidade e liderança interior. Curta este vídeo, porque isso faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas que também estão prontas para sair do piloto automático e assumir o comando da própria vida. Comente aqui embaixo qual foi o insight mais forte que você teve hoje, aquilo que realmente tocou você. Quando você escreve, você consolida a mudança internamente. E se você conhece alguém que está preso, cansado de lutar e sente que nasceu para mais, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma única mensagem, no momento certo, muda toda uma trajetória. Continue nesse processo. A prosperidade começa quando a consciência desperta, e você já deu o primeiro passo.